HIF Cast, o podcast do Health Innovation Forum. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio oficial do HIF Cast 2026. Um evento que vem se consolidando como um dos principais espaços de diálogo sobre inovação, gestão, digitalização da saúde e hospital inteligente do futuro. No episódio de hoje, vamos aprofundar num tema crítico, atual e extremamente relevante para quem vive o dia a dia, da assistência e da gestão hospitalar: a cirurgia minimamente invasiva, a tecnologia que inaugura uma nova era cirúrgica. E para essa conversa, temos o prazer de receber um convidado de referência nacional, Dr. Manuel Lemes, cirurgião do aparelho digestivo, mestre em Ciências Ambientais e Saúde pela PUC Goiás, professor auxiliar do curso de Medicina da PUC Goiás, cirurgião geral 1, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, coordenador do Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Hospital de Neurologia Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, diretor técnico e proprietário da Clínica Instituto da Saúde Assistida de Goiânia, coordenador do Conselho de Especialidades da Unimed Goiânia 2024 a 2028. Dr. Manuel Lemes, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Eu que agradeço o convite para participar desse podcast. Vamos falar de um tema que não diria que é tão jovem assim, mas no contexto secular é um tema jovem, que é a cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia, que começou na década de 1990 e se firmou como uma metodologia de tratamento excelente, mudando todo o fluxo de pós-operatório dos nossos pacientes, que ficavam períodos longos de internação, e hoje nós temos essa tecnologia que possibilita os pacientes terem uma internação mais rápida, menos dor, incisões menores e um período de retorno às atividades laborais muito rapidamente. E no HIF 2026, a nossa proposta é promover os debates que conectam pessoas, processos, tecnologia, e hoje vamos entender, um pouco mais sobre esse momento da cirurgia minimamente invasiva. E também no HIF, Dr. Manuel Lemes estará presente, com oficina direcionada a esse tema dentro do nosso evento. Então, prepare-se, porque esse episódio promete trazer muita clareza, dados, insights sobre, um dos gargalos da parte clínica médica hospitalar no Brasil. E, Dr. Manuel, hoje a cirurgia minimamente invasiva já é uma realidade em muitos serviços. Como que o senhor enxerga o momento atual dessa evolução? Olha, Sidney, a cirurgia videolaparoscópica, graças a Deus, nós podemos dizer que é uma realidade em todos os hospitais do país. Seja nas unidades filantrópicas, da qual eu faço parte, eu acabei não colocando aí no currículo, que muito me orgulha ser o coordenador do Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Geral do Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde eu estou desde que era residente e estou lá desde 1988. Esta é uma realidade em todos os hospitais da rede pública, nos hospitais de clínicas, nos hospitais do governo, municipais e estaduais. E isso melhorou muito, possibilitando fazer até cirurgias de mutirão. Esse sábado agora nós vamos ter um mutirão na Santa Casa, dentro dos hospitais filantrópicos, e é onde você consegue fazer cirurgias de forma, não diria mais rápida, mas cirurgias de forma que os pacientes recebem, tem um pós-operatório mais tranquilo e às vezes até recebendo alta no mesmo dia. Então essa é uma realidade de todas as nossas instituições do Brasil. O que não é uma realidade, e que eu acho que vai ser um caminho mais rápido que da videolaparoscopia, que a nós estamos em 2025, E eu diria para você que nesses 30 e poucos anos, desde que a videolaparoscopia entrou, ela se estabeleceu de uma forma muito rápida. Nós tivemos uma melhora da tecnologia, acho que nós vamos ter a oportunidade de falar isso mais na frente,
e melhora dos aparelhos, que vem diferenciando muito, dando um conforto maior, uma segurança maior ao cirurgião. E uma coisa muito importante que eu vejo, que eu acho que a cirurgia robótica, ela não vai ter uma curva de assentamento, de estabelecimento dentro das instituições tão demorada quanto foi a videolaparoscopia. Então, isso é um avanço para toda a população, eu diria para você, em todos os rincões desse país nosso. A cirurgia minimamente invasiva, então, ela veio como uma porta de abertura, né, de uma inserção de tecnologia e puxou outras grandes tecnologias igual a cirurgia robótica, acelerando, né, a inserção dela, né, no mercado. Eu diria para você que a cirurgia robótica ela traz mais segurança, mais conforto para o cirurgião, mas a cirurgia laparoscópica ela mudou muita coisa. Quando eu comecei meu aprendizado em cirurgia, a cirurgia para correção da doença do refluxo gastroesofágico era uma cirurgia que os meus professores temiam muito. E essa passou até a ser uma cirurgia que eu diria o padrão gold standard da cirurgia videolaparoscópica. Então, nós tivemos um boom, um crescimento enorme das cirurgias de esôfago com o advento da cirurgia laparoscópica, porque o esôfago, para quem não tem uma noção, ele ocupa uma posição dentro do nosso abdômen, ele está em cima da coluna vertebral. Então, o cirurgião, quando entra, ele tem uma abordagem muito profunda dentro da cavidade abdominal. E a cirurgia videolaparoscópica trouxe imagem, segurança, e com a melhoria dos instrumentais, isso possibilitou muito. O que a cirurgia robótica, por exemplo, fez de muito interessante é que ela consegue fazer nas cirurgias de tórax, nos procedimentos que nós temos que atuar dentro do tórax, a gente tem uma visão maior. E no câncer de esôfago, a cirurgia robótica ela trouxe uma possibilidade de ressecção de um maior número de linfonodos e tornando as cirurgias mais próximas, que a gente fala R0, que é aquela cirurgia que você fez ela oncologicamente perfeita. E na questão da mudança do paradigma na cirurgia, doutor, quando falamos que a cirurgia minimamente invasiva inaugura-se uma nova era, o que realmente muda em relação ao método tradicional de cirurgia? Sidney, muito interessante essa sua pergunta. Quando eu comecei meu aprendizado em cirurgia em 1987, 88, interessante. O paciente que operava de vesícula naquela época, ele ficava 5 dias internado. Nossa. No primeiro dia, ele ficava com a sonda nasogástrica de dieta zero. No segundo dia, tirava-se a sonda nasogástrica e dava uma dieta líquida. No terceiro dia, era uma dieta líquido-pastosa. No quarto, uma dieta pastosa. E no quinto dia, ele recebia alta. Ele ficava 45 dias sem poder trabalhar. Hoje, quando você pega esse paciente, ele faz uma cirurgia de vesícula de manhã cedo, algumas gestantes nós damos alta no final da tarde para ela poder amamentar o filho dela à noite. E esse paciente volta a trabalhar praticamente no dia seguinte, quando a atividade laboral dele é remota. Ele consegue controlar o pouco de dor que ele tem dentro da casa dele, que a pandemia trouxe essa modalidade de reunião, que é a reunião remota, e ele volta a trabalhar. Às vezes, a gente pede 15 dias, raríssimas vezes eles voltam a trabalhar com 15 dias. Eles acabam voltando a trabalhar com 7, 8, 10 dias. Então, começa a mudança que nós tivemos no pós-operatório com impacto na sociedade. As cirurgias de hérnia, o paciente ficava incomodado lá 45, 60 dias, 70 dias, e hoje você faz a cirurgia por via laparoscópica e esse paciente vai embora no dia seguinte e ele retorna às atividades laborais dele. Quando eu digo retornar à atividade laboral, não é jogar futebol, não é jogar tênis, mas ele consegue dirigir carro após alguns dias, ele consegue retornar às atividades dele, ele tem a autonomia dele e com o controle da dor. E também a incisão. A incisão também é uma coisa, a gente aprendeu, eu no começo da minha carreira, eu achava que incisão não era uma coisa tão impactante na vida do paciente. A gente passou a entender isso quando você operava as mulheres, que a cicatriz é uma coisa que impacta muito as mulheres. Então, se você tem uma cicatriz pequena, você tem menos dor, você tem um retorno, um controle da dor, você acaba também tendo
um sangramento menor na cirurgia, você consegue melhorar isso com impacto sensível na qualidade de vida e também com impacto sensível na sociedade. E eu estou tentando lembrar aqui, as perícias médicas, elas tiveram que se adaptar a essas novas mudanças e encurtando o prazo que se dá a esses pacientes de convalescença para que eles pudessem retornar às atividades de trabalho. E é interessante essa questão que o senhor trouxe de exemplo da vesícula. E aí é uma experiência que eu passei por ela em 2012, se não me engano. Eu fiz a retirada da vesícula, eu estava com algumas pedrinhas dentro da vesícula, aí teve que fazer a retirada e eu estava na organização de uma feira tecnológica que eu era à frente. Aí eu falei, gente, como que eu vou fazer uma cirurgia com a feira que eu estou organizando daqui a alguns dias? Aí eu fiz a cirurgia, fiz a retirada, dei entrada num dia, no outro dia eu saí, 2 dias depois eu estava tocando na feira normalmente. É lógico, com todo cuidado, sem grandes esforços, mas conseguindo fazer as atividades. E isso foi graças à cirurgia minimamente invasiva. A gente também tem, eu estou falando os exemplos das patologias mais simples, né? Mas com a melhoria das fontes de energia para a gente poder fazer ressecção, dos grampeadores, a gente avançou muito nas cirurgias também de intestino grosso. Hoje o paciente chega e fala, doutor, o senhor vai operar meu câncer de intestino por laparoscopia ou é o corte? A gente fala, olha, se tiver chance de operar a senhora por via laparoscópica, a gente vai operar por via laparoscópica. E a gente tem entre nós, os cirurgiões, é muito engraçado, às vezes a gente fica 6, 4, 6, 8, 7 horas em cima do paciente e opera por via laparoscópica. Aí chega no dia seguinte, esse paciente está lá, sentado na beira da cama, dizendo que está com pouca dor, e o cirurgião tomando anti-inflamatório, porque o cirurgião ficou quebrado para poder operar ele todo em frangalhos, porque a gente assume várias posições. E isso é uma coisa importante dentro da cirurgia robótica, porque a cirurgia robótica, ela possibilita o cirurgião ter uma melhor ergonomia e trabalhar sentado. Então, por isso que a cirurgia robótica também vai ter o espaço dela. Eu posso dizer hoje que algumas cirurgias de pâncreas, as cirurgias para os tumores de corpo e cauda de pâncreas, retirada de baço, algumas cirurgias de fígado, você consegue operar o paciente hoje, dependendo do local que for, você consegue operar o paciente e ele recebe alta na manhã do segundo, terceiro pós-operatório. Em um grande lugar que houve um avanço enorme, e a gente não poderia deixar de mencionar, é na cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, hoje o paciente não fica mais do que 2, 3 dias internado. E ninguém mais opera, nem os cirurgiões, nem os hospitais, nem as operadoras, nem o paciente, ninguém mais faz cirurgia bariátrica que não seja pela via minimamente invasiva. Por quê? Porque ele tem menos dor, ele tem uma recuperação mais rápida, o custo da cirurgia para o hospital, para a operadora, mesmo você utilizando todas essas tecnologias, ele reduziu ao longo do tempo. Então nós tivemos um impacto muito grande em várias patologias dos vários órgãos do aparelho digestivo. E doutor, nos avanços, né, que tornaram tudo isso possível, quais os avanços tecnológicos foram determinantes para que a cirurgia minimamente invasiva chegasse ao nível atual que se encontra? Olha só, quando a gente começou a operar na década de 1990, as imagens deixavam muito a desejar às vezes. A gente só tinha o bisturi elétrico. O acesso à cavidade abdominal era padronizado. O que melhorou ao longo desses anos? Primeiro são as imagens. Então, hoje, os recursos de imagem fazem uma diferença enorme. Você consegue enxergar a estrutura com uma melhor definição de imagem, os materiais melhoraram. A gente, para poder operar, você tem que inflar o abdômen, porque o abdômen é uma cavidade virtual. Então, para você enxergar lá dentro do abdômen, você tem que injetar ar, e esse ar é o gás carbônico. Então, as fontes de introdução do gás carbônico, que são os insufladores, eles hoje são com aquecimento. Se voltar alguma substância para dentro do insuflador,
esse insuflador para na hora e ele é inutilizado por conta de contaminação. As fontes de luz melhoraram e hoje a cirurgia robótica ela utiliza 2 câmeras para enxergar lá dentro. Então a gente faz uma pequena incisão, introduz uma cânula, dentro dessa cânula a gente entra com um olho, que é a ótica, e ela enxerga. Na cirurgia robótica, eu tenho 2 câmeras. Qual é a diferença de um para outro? Na cirurgia laparoscópica, é como se a gente tampasse um olho e enxergasse com o olho, que a gente enxerga muito bem com o olho. Quando a gente faz a cirurgia com 2 câmeras, que é a robótica, é como se você estivesse enxergando com 2 olhos e você tem uma sensação do aspecto tridimensional. Eu, quando fiz minha primeira cirurgia robótica, eu diria para você que foi uma das emoções maiores que eu já tive, porque o que eu olhava dentro da cavidade abdominal não era aquilo que eu fazia no treinamento no console. E a minha emoção de ver aquela estrutura em 3D, que é o que eu via na cirurgia aberta, foi enorme. Então, os recursos hoje melhoraram nesse sentido, de definição de imagem, trazer mais segurança, diminuir os riscos e trazendo mais segurança para o paciente. Eu diria para você, num comparativo, não sei se eu vou ser feliz, quando os cantores, vamos pegar esses cantores que cantam sertanejo, quando eles começam a carreira deles, é a dupla sozinha com violão, né? Quando eles ficam famosos, passam 20, 30 anos, você vai assistir um show deles, e nesse show você tem lá coral, você tem uma orquestra. Então, o que eles fazem? Eles melhoram a qualidade da apresentação deles, né? Então, foi isso que aconteceu conosco. Hoje, o cirurgião, quando vai operar por vídeo de laparoscopia, é como se ele tivesse o coral, é como se ele tivesse a orquestra. Isso traz um embelezamento, e o nosso embelezamento dentro da cirurgia, a gente fala de segurança, né? Segurança para o cirurgião, segurança para o paciente. Maravilha. E, doutor, hoje já é possível integrar imagem, navegação e outros recursos durante a cirurgia? Sim. Nós da cirurgia digestiva estamos tendo um pouquinho de atraso nisso, mas na neurocirurgia hoje, você consegue operar pacientes com ele acordado e fazendo a chamada neuronavegação. E o paciente acordado, eles vão mapeando o cérebro para saber até onde eles podem fazer a ressecção daquela lesão que está ali no cérebro. Então, nós hoje, com algumas lesões dentro do fígado, por exemplo, nós vamos poder trabalhar na navegação utilizando ou o tomógrafo ou a ressonância, e você está com a pinça de laparoscopia dentro da cavidade, enxergando a imagem fora do paciente e dentro do paciente. E isso é o próximo futuro da cirurgia vídeo-laparoscópica e também da cirurgia robótica. Nossa, interessantíssimo. E falando na questão do impacto direto nos desfechos clínicos, na prática, o que muda da vida do paciente quando ele passa por uma cirurgia minimamente invasiva? Eu acho que nós não vamos precisar de gastar muito tempo nessa resposta, que é o que a gente falou. É eu voltar para minha casa no mesmo dia ou voltar no dia seguinte. É eu poder voltar às minhas atividades de trabalho rapidamente. É eu ter segurança que foi removido um órgão ou que foi feita uma plastia e eu poder ter segurança do que foi feito. Então, toda essa tecnologia, ela reverteu a favor de nós mesmos, né? Então, hoje você faz... Imagina uma cirurgia, vamos falar aqui da cirurgia, que é uma cirurgia que está muito em moda, que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, o cirurgião reduz o estômago, ele grampeia o estômago, ele pega o intestino, corta uma parte do intestino, costura o intestino com o intestino, pega essa parte do intestino, leva no estômago, ele faz várias anastomoses, uma cirurgia enorme que ele está gastando hoje 2 horas, menos de 2 horas, dá alta para o paciente fica no dia da cirurgia, no outro dia, na manhã do segundo pós-operatório, o doente vai embora para casa. Então, isso teve um impacto enorme nas seguradoras, nas operadoras de saúde, na indústria que fomentou os equipamentos médicos, as novas fontes de energia com segurança. A energia ultrassônica foi um dos maiores avanços que nós tivemos dentro da cirurgia vídeo-laparoscópica. Para o nosso ouvinte, o que é a cirurgia vídeo-laparoscópica quando a gente fala em cirurgia ultrassônica? Ela nos possibilita cortar a estrutura sem transferir calor para o que está ao redor
coagula e secciona com segurança. Isso foi um dos maiores avanços que nós tivemos dentro da cirurgia laparoscópica, que possibilitou avançar em ressecção de vários órgãos. Então, você imagina, você hoje tira lá o intestino, remove do paciente lá 30% do intestino, às vezes 1 metro, faz uma cirurgia enorme daquela, gasta lá 2 horas, 3 horas, faz as anastomoses e o paciente consegue ir embora rapidamente para casa. E a gente teve uma ligeira redução nas complicações. Com a expertise dos cirurgiões, e quanto mais o cirurgião faz, ele vai obtendo resultados melhores, isso vem possibilitando internações com período de tempo mais curto e um desfecho clínico com resultados previsíveis. Isso é que melhorou muito. Então, quando você tem uma incisão menor, uma cirurgia com menor trauma e com a convalescença mais rápida do paciente, uma alta mais precoce, uma convalescença mais rápida, você consegue dar previsibilidade na internação, previsibilidade nos custos e, consequentemente, isso tem um impacto muito favorável para a sociedade. Não, maravilha. Realmente uma grande revolução, é um grande avanço, né, para a medicina atual hoje. E aí, aonde ainda estão, né, os grandes desafios? Hoje, todos os pacientes podem ser beneficiados pela técnica minimamente invasiva? Olha, eu diria para você que boa parte dos pacientes podem. No país, se eu não estiver enganado, falta fazer uma revisão, acho que nós temos 50 milhões de usuários que têm plano de saúde. Não sei se isso está menor ou está um pouquinho maior. Esses usuários dos planos de saúde, eles têm uma facilidade maior de conseguir todos esses benefícios. O avanço da indústria do equipamento, ela é mais rápida do que aquilo que é aceito dentro pelo rol da tabela do governo. Então, muitas vezes o paciente é obrigado a retirar recursos do bolso para complementar essas novas tecnologias. Isso é uma coisa um tanto quanto desagradável, mas ela existe. Dentro das nossas unidades de hospitais filantrópicos, municipais, estaduais e federais, os públicos, eu diria para você que aqueles que estão mais bem estruturados, que estão com a gestão profissionalizada, que recebem um grande apoio do governo, inclusive, eles conseguem oferecer boa parte desses avanços tecnológicos. Então, eu diria que boa parte da população consegue, sim, se beneficiar, mas, infelizmente, nós temos alguns que ainda não conseguem se beneficiar, não por limitação do médico, mas limitação de custos. E esse é um problema que eu diria para você que está em todos os cantos da sociedade. E como que a formação dos novos cirurgiões se adaptou a essa nova realidade? Sidney, interessantíssimo, né? Eu sou um cirurgião já que vou fazer 40 anos de formado e, por enquanto, ainda estou conseguindo ser um médico vanguardista. Eu entendo que vai chegar um momento que eu não vou conseguir fazer isso mais. E eu diria para você que quando começamos a cirurgia laparoscópica foi muito interessante, porque a gente queria saber como é que seria o cirurgião do futuro. E eu hoje estou vendo o cirurgião do futuro. E o grande problema hoje é que o cirurgião do futuro, quando tem que fazer cirurgia aberta, que tem que abrir o abdômen, ele não tem segurança. Então, hoje, os nossos alunos, e nós estamos dentro da Santa Casa, estamos dentro de um hospital privado com serviço de residência, que é o Hospital Santa Mônica, e nós vamos ter um outro serviço, que nós vamos abrir residência no ano que vem, provavelmente, nós estamos aguardando o parecer final do MEC, que é o Hospital Santa Helena, e o que mais me chama a atenção é que eles brigam entre eles imploram para que nós façamos cirurgia aberta para ele poder ter essa segurança, tá certo? De trabalhar dentro do abdômen, porque na parte videolaparoscópica não é o grande problema dele. E isso a gente previu há 30 e tantos anos, quase 40 anos atrás. Então, eu entendo hoje que formar esse médico de hoje é um grande desafio, porque em alguns momentos a gente vai ter que fazer cirurgias abertas, mas o aprendizado dele na cirurgia laparoscópica é melhor, porque você pode usar
nós temos hoje programas de treinamento em que você pode fazer treinamento em modelo animal, em bonecos, você tem plataformas de treinamento. Então, simuladores, eu estava procurando esse nome agora, os simuladores, então, treinar ele do ponto de cirurgia para estar ele apto a fazer cirurgia via laparoscópio não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é quando nós temos as cirurgias abertas. Então, tem sido um desafio. Eu participei esse ano de 3 fóruns de discussão de ensino dos residentes, e isso foi uma coisa que foi uma tônica em relação a isso. Então, esses jovens cirurgiões, outro dia, numa reunião de equipe, eu falei que os nossos residentes que nós estamos formando, eles operam melhor do que a gente do ponto de vista videolaparoscópico. E os cirurgiões que são de idade mediana ficaram bicudos e contrariados comigo, porque eles não concordavam, que eles achavam que eles operavam melhor. Eu falei, não, você opera porque você tem mais experiência, mas a habilidade manual dele, eu sou mais velho, eu vejo que ela é uma habilidade, a curva para ele chegar onde você chegou vai ser mais curta. Então, esse é o desafio hoje, é a cirurgia aberta. Mas a cirurgia videolaparoscópica, essa garotada dá gosto e é de nos deixar os olhos cheios de lágrimas de felicidade. E, doutor, levando para as perspectivas futuras, né, olhando para o futuro, né, para onde caminha essa nova era da cirurgia? Essa pergunta não é uma pergunta fácil de se responder, né? O que eu estou entendendo agora? Existe aquilo que são os avanços tecnológicos, tá certo? E existe aquilo que é possível. Nós temos uma grande dificuldade que chama-se recursos financeiros para você utilizar numa população. Então, hoje, eu tenho um membro da minha equipe que virou para mim e falou, professor, eu não vou fazer o treinamento de cirurgia robótica no Hospital Einstein. Eles têm um programa de treinamento para cirurgia robótica, uma pós-graduação, eu não vou fazer não. Eu já fiz uma pós-graduação e eu não sei se esse trem de cirurgia robótica vai funcionar. Eu falei, olha, presta atenção que eu vou te falar, rapaz. Tu é mais novo do que eu, 20 e poucos anos. Eu já fiz o meu treinamento e aqui o velho parece que é você e o novo parece que sou eu. Não pode. Eu falei, deixa eu te explicar em que momento que nós estamos hoje da cirurgia robótica. A cirurgia robótica hoje é o seguinte, o robô está operando, o robô vai operar o paciente, porque ele já está operando em modelo animal, sozinho, porque o robô é alimentado com as cirurgias que nós fazemos, você grava as cirurgias, entrega para a IA, e ela já é capaz de operar sozinho. Nós tivemos um evento em setembro agora, que é do Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepatopancreato Biliar, em São Paulo, onde o doutor Mariano Gimenez, se não me engano, mostrou-nos uma cirurgia feita totalmente pelo robô, uma cirurgia de colecistectomia. Então, hoje, o robô opera sozinho e o cirurgião fica do lado do robô para poder intervir a qualquer momento que ele julgar que está fora da segurança que ele imagina que seja para o paciente. E eu acho que essa onda ela já existe e é o que vai vigorar no mercado, imagino, seja daqui 5, 10, 15 anos. Eu acho que não vai levar isso tudo. E a próxima onda, que está em fase bem embrionária, é onde o robô não vai precisar da gente para poder fazer a cirurgia. Então, os softwares vão estar bem alimentados. Hoje já é possível o uso da inteligência artificial, tá certo? Dentro da anestesiologia. Um anestesista, ele consegue controlar 3, 4 salas, porque com a ajuda da IA você consegue fazer todo o plano anestésico do paciente. Não tem jeito de você entubar o paciente, aí você precisa do homem. Então, o que vai acontecer é um modelo híbrido, aonde nós vamos poder atuar nas patologias dos pacientes. E uma outra coisa que nós não podemos esquecer, isso vocês estão vendo dentro da imprensa hoje, eu leio 3 jornais todos os dias e mais a revista Veja, e toda semana tem 2, 3 reportagens que são as canetas emagrecedoras. Então, o que nós temos de novo? A cirurgia robótica, a cirurgia
A cirurgia bariátrica, ela diminuiu, ela teve uma queda nesse momento. Neste momento, nós tivemos uma queda da cirurgia bariátrica com os avanços dos medicamentos. Então, o futuro é utilizar imagens, são as chamadas salas híbridas. Isso não é futuro, isso já é realidade. Nós temos hospitais no Brasil hoje, que geralmente são os hospitais privados, onde você tem uma sala que você tem tomógrafo, ressonância, você tem um anestesista, você tem a plataforma da cirurgia laparoscópica ou da cirurgia robótica, e você faz a navegação, você utiliza a imagem e você consegue fazer procedimentos avançados no paciente. Então, esse é o futuro que nós esperamos, aquilo que a gente, quando eu era menino, que a gente via aqueles filmes futurísticos em que se operava nos laboratórios, dentro do disco voador. Nós já temos isso. Isso já é uma realidade. Então, esse é o futuro que eu acho que vai ser desenhado. Não podemos esquecer, ratifico aqui, a melhoria, tá certo? Dos medicamentos, dos diagnósticos e dos tratamentos que muitas vezes não necessitam de cirurgia. Para poder contextualizar e finalizar, a gente hoje também tem várias modalidades de tratamento através da endoscopia e da radiologia. Hoje o radiologista intervencionista é capaz de fazer muita coisa que o cirurgião e o endoscopista fazem. O que nós não podemos ter é conflitos de interesse e sim uma integração das várias equipes que nós chamamos hoje de equipe multidisciplinar. Então, uma equipe multidisciplinar discutindo o caso vai poder dizer, esse paciente vai melhor resolver através do tratamento endoscópico. Este paciente vai resolver melhor através do tratamento com o radiologista intervencionista. Esse paciente vai se beneficiar melhor com o tratamento clínico, medicamentoso. E esse paciente, o melhor que pode se fazer para ele é a gente fazer a cirurgia de ressecção ou de remoção através da laparoscopia da cirurgia robótica. Maravilha. E, doutor, qual mensagem o senhor deixaria para os profissionais de saúde e pacientes sobre essa nova era da cirurgia minimamente invasiva? Aos jovens cirurgiões, eu vou repetir as frases do professor Silvano Raia. Ele diz o seguinte: se eu fosse um médico hoje, eu estaria atento a duas coisas, além de estudar muito. Procurar acompanhar os avanços tecnológicos e estar dentro de um hospital em que eu possa ter volume de serviço. Seja um hospital filantrópico, seja um hospital de clínica, seja um hospital municipal, seja um hospital estadual. Ele tem que estar nas instituições, porque ele tem um papel social a cumprir com a sociedade. A sociedade, de alguma forma, ajudou a formar ele. Então, ele tem que cumprir com o papel social, porque nós sabemos, dentro dos 200 e tantos milhões de habitantes que nós temos hoje no Brasil, apenas 50 milhões conseguem ter um tratamento mais diferenciado. O restante, o SUS vem cumprindo com o papel dele, mas ainda tem muito a se fazer para poder atingir o mesmo patamar que se atinge dentro dos pacientes que têm a possibilidade de ter um plano de saúde. Nós temos centros excelentes no país em que se faz cirurgia SUS, mas isso às custas de muito investimento, de muita devoção dos médicos que lá controlam. Então, esses médicos, estar atento às inovações tecnológicas e estar dentro de hospitais onde ele possa exercer essa nova avanço. Ao nosso cliente, eu diria para ele que é acompanhar a evolução, buscar os centros de excelência, não imaginar que tem solução mirabolante. Não existe mágica nesse negócio. O que tem é muito estudo, muita tecnologia, muita gente comprometida em oferecer um resultado melhor. Então, buscar os centros de excelência que apresentam os melhores resultados. Na Europa, hoje, existe um ranqueamento, isso é interessante falar. O centro faz a cirurgia e ele é obrigado a publicar os resultados dele. E isso é uma coisa que a Sociedade de Cirurgia Oncológica quer fazer um ranqueamento para poder a gente mostrar os resultados e o nosso cliente ter acesso a esse ranqueamento e saber quais são os centros que fazem as cirurgias, o número de procedimentos que tem e os resultados que esses centros oferecem dentro do país. Trazer estatística mais clara, Trazer estatística mais clara. Então, não ficar... isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, mas não se embevecer tanto com aquilo que é mostrado, tá certo? Seja
no Instagram, Twitter, Facebook, procura saber quem são os centros de excelência, tá certo? Então isso eu julgo de muita importância para a gente poder ter um controle dos resultados e não ter, muitas das vezes, pacientes com lesões iatrogênicas que vão culminar em morte ou, às vezes, tratamentos crônicos que duram anos. Maravilha. Então, né, a cirurgia minimamente invasiva, ela representa um futuro mais preciso, né, menos invasivo, mais personalizado, né, digamos assim. E ouvir, né, alguém com tamanha experiência e prática compartilhando todo esse conhecimento nos aproxima, né, um pouco mais da realidade hoje que a medicina está exercendo. Então, quero te agradecer, Dr. Manuel Lemes, por ter cedido esse tempo tão precioso, né, do senhor para vir aqui compartilhar um pouco do conhecimento do senhor para conosco dentro desse podcast. Eu é que agradeço a oportunidade de buscar trazer esclarecimento, né, para os nossos cidadãos, para a nossa sociedade. Hoje eu estou bastante contextualizado como professor dentro da PUC, como coordenador de um serviço de residência dentro da Santa Casa, dentro dos hospitais privados, dentro de uma operadora de saúde. Eu vejo que em todos esses segmentos que eu participo, eu vejo um profundo comprometimento de todos tentando buscar um melhor resultado. Então, para mim é uma grata satisfação ter essa oportunidade de esclarecer na medida do possível, é óbvio, né? E se houver necessidade, a gente volta aqui com os chamados de vocês é que fazem essas coisas acontecer. Meu agradecimento a vocês, meu agradecimento ao Hospicom e pela paciência de vocês. E a você que nos ouviu até aqui, um muito obrigado pela companhia. Não esqueça de seguir o nosso podcast, compartilhar esse episódio e acompanhar nossas próximas discussões sobre tecnologia, medicina, inovação. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado. HIF Cast, o podcast do Health Innovation Forum.